Graça e paz. Meu nome é Dina Cortez Brito, sou aluna da Unicesumar, do curso de Teologia. Estou aqui com essa atividade da disciplina História da Igreja, que tem como tema a democratização do cristianismo. Então vamos lá. Para dar início a esse estudo, vamos dar o significado das seguintes palavras. A primeira é democratização. Significado: substantivo feminino, ação de democratizar, tornar democrático, segundo os preceitos em que o governo decide pelo povo. Um ato de tomar democrático. Sua definição de princípios de igualdade, disponibilidade de todo ou maioria entre os membros de um grupo, e assim etc. Cristianismo, substantivo masculino, religião ou doutrina cristã, que propaga a fé em Jesus Cristo, na sua vida e nos seus ensinamentos para os cristãos. Jesus é o nosso Criador do universo. No origem do latim, cristalismo. Então, seguindo agora o que já sabemos, o significado de cada uma dessas palavras, vamos falar agora a origem de tudo, onde tudo começou. A democratização, no decorrer da história, como foi citado no livro da disciplina, com mais de 20 séculos de existência, podemos entender que o cristianismo passou por vários momentos na história da civilização até chegar à democratização, que tem como reconhecimento da história em Cristo. Ocorreu no Império Romano, pelo imperador Constantino, Edito de Milão, de 313, e tendo o cristianismo como na época uma religião oficial do Estado romano, permitindo o culto dessa religião em todo o império na época, onde todos eram dominados por uma força política e militares, começando daí a ganhar muita força como uma instituição poderosa. O cristianismo tem mostrado força e importância na história da humanidade, das tais nações europeias, dando origem em medievais, modernas e contemporânea e pós-modernidade, que são os dias de hoje, e que tem se fortalecido como reuniões de grupos de igreja compartilhando as mesmas ideias e práticas que se fortalecem a cada dia, chamando a atenção de grandes líderes religiosos na época, filósofos, pensadores, políticos e influenciadores da época, que ajudou no desenvolvimento dela. Nisso podemos entender também que Jesus não foi quem fundou o cristianismo. Jesus é o Messias dos judeus, de modo que o cristianismo é a crença do Messias nas palavras do Cristo e nas boas novas trazidas para o povo. Pela fundação, Jesus nasceu depois do cristianismo, no ano 6 a.C. Herodes faleceu no ano 4 a.C. Mas isso não muda os fatos de que Jesus não estava presente desde a origem. Em Gênesis podemos ver no capítulo 1, do versículo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Em João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como glória de unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Dando a principal causa da democratização do cristianismo foi a morte de Jesus por nós na cruz, que se diz emunar a fé cristã, deixando incomodado os primeiros cristãos da época. E ali também podemos citar que dois grandes seguidores de Cristo, como apóstolo Paulo e apóstolo Pedro,
que na década de 50, depois de Cristo, espalharam o ensinamento e a história sobre Jesus em Roma e na Europa, dando a segunda origem a partir da Bíblia do Novo Testamento, pois o primeiro livro e o mesmo sagrado dos judeus, a Torá. Perseguidores da época pelos romanos, sendo perseguidos, os cristãos sofreram uma série de tortura, foram causadores de incendiar Roma na época do Império Nero, ao ano 54 a 68. Por tudo isso e mais, para evitar que o cristianismo continuasse a se expandir na época, nesse mesmo tempo era comum ver queimar os cristãos vivos ali, trazê-los e seres devorados por feras à vista de todos nas arenas dos circos romanos. Com o passar do tempo, os romanos acharam mais conveniente se aproximar dela do que continuar a persegui-los. O próprio Justino afirma que a filosofia ela só poderia ser aquilo que conduziria os homens a Deus, sendo ele o pão que se converteu ao cristianismo. Sabemos que a filosofia nasceu da Grécia antiga, e tem como objetivo a resposta dos homens à forma rápida e lógica e racional sobre o questionamento da razão e da alma. Contudo, podemos dizer na palavra do Senhor como está escrito: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Assim diz o Senhor, que o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. Neles possamos encontrar todas as nossas respostas e tirar todas as nossas dúvidas. A sua palavra deixada para nós é como um livro de um manual de vida. Nele nós encontramos a paz. E aqui eu termino esse pequeno resumo e estudo.